Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho, né, a pedido da minha amiga Aline, nutricionista. A gente vai falar durante um período sobre emagrecimento e ela me pontuou três temas que eu acho também que é bem importante, né, que são o foco, a persistência e a paciência. A gente vai falar um pouquinho de cada. Hoje eu vou falar um pouquinho do foco, né? Eu sou a Michele Sucada Lima, sou psicóloga e para emagrecer, né? Não adiantaria a gente ter um objetivo, né? Uma meta sobre emagrecimento se a gente não tiver o foco, né? Para a gente continuar no processo. E o foco é como se fosse um músculo, né? Mental. A gente precisa treinar ele, precisa praticar, né? Não é da noite para o dia, não é tão simples. Mas ele é importante porque ele faz toda a diferença. Imagine que você está num campeonato, né? De corrida. Se você não manter o foco, né, de treinamento, se você não manter o foco da alimentação saudável, você tem até um objetivo de ganhar, mas se o foco não for mantido, o que acontece? Ele vai fazer toda a diferença entre o ganhar e o perder, entre o sucesso e o fracasso. Então ele é importante na nossa vida para conquistar coisas. E muitas vezes a falta do foco faz o quê? Faz a gente ser prejudicado, né, nos objetivos que a gente tem na vida, independente do que seja, né? Aqui a gente vai estar falando um pouquinho do processo de emagrecimento, mas manter o foco ele é importante para qualquer coisa, né? Para realização de sonhos, para concretizações, né, de planejamentos, e nós precisamos aprender. Muitas vezes, principalmente no processo de emagrecimento, o que acontece? A gente acaba fazendo com que nosso cérebro tenha bloqueios. A gente cria bloqueios mentais a respeito, principalmente do emagrecimento, né? E aí nisso a gente perde o nosso foco. A gente tem um objetivo, põe até no papel, né, a meta. Junho de 2020 eu estou com tantos quilos, a minha meta para o fim do ano, o meu objetivo para chegar em dezembro é tantos quilos. A gente planeja, traça, monta os objetivos, monta as metas, mas no meio do caminho o que acontece? A gente vai perdendo o nosso foco, vai criando bloqueios mentais de que acho que eu não vou conseguir, né? No primeiro deslize, acaba desanimando e acaba se acontecendo muito esse bloqueio mental que a gente queria também. E é engraçado que no processo de emagrecimento a gente faz muito disso. Por quê? Bloqueio mental é como se fosse um mecanismo que a gente cria, né, para evitar pensamentos que nos causaram dores ou algum trauma. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Quem nunca, né? Começou um processo de emagrecimento, acabou desanimando, voltou tudo do início, deu errado, né? Às vezes fez uma semana certinha, depois desanimou. E aí não deu certo, daí passaram-se 2 meses, o que a gente fala? Ah, é muito difícil emagrecer, não tem jeito, né? Não consegui. E aí, quando você for fazer de novo, o que você cria? Aquele bloqueio mental de algo que não deu certo, você já cria, né, como se fosse um freio dizendo, ah, não vai dar certo, né? A gente já evita pensar, né, naquele insucesso que a gente teve lá atrás, né? Então a gente já cria o bloqueio que é muito difícil, não tem como parar de tomar refrigerante, não tem como parar de comer doce. Por quê? Talvez um dia a gente tentou, não deu certo, a gente fez, não conseguiu, teve um insucesso, depois a gente talvez tentou de novo, mas o que aconteceu? A gente não manteve o foco. A gente acabou no meio do caminho se distraindo e para manter o foco não é tão fácil assim. Por quê? Existem muitas coisas que podem nos fazer perder o foco. Existem distrações, a gente precisa entender, a gente precisa se conhecer. Como que nós estamos com a nossa saúde, né? Como é que estamos na saúde física, na mental, principalmente na emocional, porque a gente acaba se perdendo em distrações. E tem um autor que tem um livro que chama O Foco, né? Ele fala que existem dois tipos de distrações, a sensorial e a emocional. Que é o quê? A sensorial é que eu posso me distrair com qualquer coisa, um cheiro, um sentir alguma coisa, e as emoções as circunstâncias do dia a dia, às vezes um problema, um conflito, né, alguma emoção negativa que me acontece, e eu me distraio com aquilo. Então, manter o foco não é tão simples. Eu preciso ir treinando sobre, né? Eu preciso ir aprendendo como se eu fosse exercitar este músculo mesmo, né? Para quê?
para que, pelo foco, né, pela manutenção desse foco, eu chegue ao sucesso ou a falta do foco ao fracasso, ao insucesso. E quantas coisas podem acontecer? Então, eu preciso primeiro de saber como é que eu estou de saúde, né? Se eu estou bem, se eu estou vivendo períodos de estresse, cansaço, não durmo bem, né? Ansioso, depressivo, com uma correria, né, exacerbada, muito trabalho. Então, eu preciso entender como é que eu estou de saúde, né? Para que, por que que eu não estou conseguindo manter esse foco? Às vezes eu não durmo bem, estou muito cansada, estressada, irritada, né? Então eu preciso saber e me conhecer para eu ir alinhando algumas coisas, né, para que fique um pouco mais fácil. Então, algumas coisas também que nos fazem perder o foco é a nossa desorganização de tempo, né? A gente que está vivendo esse período de pandemia, a gente tem olhado, né? Às vezes a gente se perde até na organização do nosso dia, a gente não sabe nem que dia que é hoje, se a gente não olha no celular, né, não sabe que dia que é hoje, do mês, da semana, a gente fica meio fora, né, do ritmo de almoço, de atividades, e isso também faz a gente perder o foco. Então a gente precisa ir olhando o que que no meio do caminho eu posso me organizar, né, nesse sentido, organizar melhor meu tempo, aprender a cuidar da minha saúde emocional, né, aprender a buscar os recursos que eu tenho disponíveis, às vezes médico, uma terapia, né, o acompanhamento nutricional, que vai me ajudando a enxergar essas metas. Mas uma das coisas que a gente faz muito é o quê? A gente se distrai muito no meio do caminho. Então, às vezes eu tô naquela semana, né, com foco, com objetivo, né, tô focada no meu emagrecimento, e aí eu me distraio facinho, me distrai, puxa, né, um convite de um amigo, um lanche, um doce, qualquer coisa, eu me distraio. A internet faz a gente se desorganizar muito mentalmente e com o tempo, né? A gente acaba ficando muito tempo na internet. Então eu preciso ir aprendendo a descobrir quais são as coisas que me distraem no meio do caminho. E para o quê? Para eu ir aprendendo ou a me distanciar ou colocar em ordem algumas coisas. Preciso aprender a descansar, preciso aprender às vezes a definir os meus horários, né? Uma coisa que a gente faz muito que faz a gente perder o foco, a gente vai empurrando com a barriga, né? A famosa procrastinação. A gente sempre vai empurrando com a barriga, deixa para depois, amanhã eu começo, né? A famosa frase: segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo, e a gente vai empurrando. E em alguns momentos a gente faz isso, né? Ah, depois eu faço, mas com frequência acaba sendo prejudicial, porque a gente nunca começa, a gente sempre empurra com a barriga e nunca chega lá, né? Então, o foco ele é importantíssimo para o sucesso, seja de emagrecer, seja de conquistar minha faculdade, seja, né, para os objetivos que eu criei na vida. Então, eu preciso aprender a planejar minha rotina, preciso aprender a treinar essa atenção. Sabe quando você sai, você chega no seu destino e nem viu o que tinha no meio do caminho? Então, a gente acaba se distraindo, nem olha, né? E a gente precisa aprender a treinar. Por onde eu passei, o que eu enxerguei, né? Que construções tinham, lojas que fecharam, construções novas que foram criadas. Eu preciso, isso faz a gente fazer o quê? A treinar a nossa atenção plena, né? O aqui e agora. Por quê? Porque no emagrecimento faz toda a diferença. Você já viu que a gente come sem pensar e a gente come, né? Mesmo sem fome? Então, quando eu aprendo a treinar essa atenção, o que eu faço? Eu tô ainda com fome? Os 2 pedaços de pizza não foi suficiente? A gente faz sempre no piloto automático, vai, né, fazendo sem enxergar. Então, no dia a dia, a gente pode ir criando essas maneiras de ir treinando, né, nas pequenas coisas para que a gente aprenda, né, num objetivo mais firmado, que é o emagrecimento. Então, eu preciso aprender a manter calma, a controlar as emoções, né, aprender a meditar, né, a fazer aquela atenção plena do aqui e agora, respirar e olha que interessante, né? Esse bloqueio mental, se eu falo assim, olha, eu não vou conseguir porque uma vez eu já tentei, né? Mas a vida é de recomeços, né? Então, o foco, ele faz o quê? Mesmo que não deu certo daquela vez, eu vou tentar de novo, eu vou buscar de novo, porque eu sei como fazer. Talvez não foi tão fácil, mas eu sei por onde, né? E aí esse foco que, né, a gente vai treinando, 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 vai fazer com que parece que um mês é pouco, mas quando se passarem 6 meses, eu vou ver que teve muita diferença. Então, como está a sua saúde? O que você tem se distraído? Corte algumas distrações. Aprenda a dormir bem, aprenda a buscar os recursos que você tem para cuidar da sua saúde emocional. Aprenda a treinar, né? Esse aqui agora, de enxergar
né? As pequenas coisas do dia a dia, manter a calma, descansar. Tem dia que você precisa só sentar no sofá, relaxar, manter a calma, né? Aprenda quando você vai comer, né? Qual é o seu foco? Então aprenda a viver aquele momento. Olha, eu já estou alimentada, preciso de mais esse pedaço, né? Aprenda a se reorganizar no seu dia a dia, né? A quarentena tirou um pouquinho todo mundo fora de ordem, então aprenda a se reorganizar de novo. Aprenda a se conhecer a cada dia mais, porque daí a gente vai o quê? Quanto mais eu me conheço, melhor eu lido comigo mesmo, né? E vejo quais são as minhas maiores dificuldades, as minhas facilidades. Então, esse foco, ele é treinado, não é do dia para a noite que amanhã, né? Eu preciso ir treinando no dia a dia, mas ele faz toda a diferença. Então, não adianta eu ter objetivo, meta, planejamento, até anotados, mas se eu não manter o foco. E esse foco vai fazer a diferença, né, no sucesso daquilo que eu planejei, daquilo que eu sonhei. Então, vamos treinando devagarzinho aí para que depois a gente fale então do que é a persistência, tá bom? Espero ter ajudado só um pouquinho, mas a gente vai continuar falando sobre alguns outros temas e na caminhada aí, se você criou já seu planejamento, né, para até o fim de ano, espero que a gente possa te ajudar nesse processo então, tá bom? Deus abençoe seu dia, estamos à sua disposição.